Ah, eu achei o terceiro episódio muito parado de novo, não gostei. Calma, que eu vou te dar umas explicações que talvez te façam mudar de ideia. Então, bora falar desse terceiro episódio da segunda temporada da Casa do Dragão. Fala Calaçar, eu sou o Cal e tô aqui pra fazer uma análise geral deste episódio, que na minha opinião foi muito bom. Foi o melhor episódio até agora, mas eu vi que tem muita gente que ficou reclamando por aí. Pior do que o 1 e o 2. Eu não sei se vocês assistiram a mesma série que eu, mas vamos lá. Opinião todo mundo tem, né? Aliás, opinião é que nem braço, nem todo mundo tem. Brincadeiras idiotas à parte, vamos começar. Eu, particularmente, gostei muito do começo do episódio. A gente vê uma rixa antiga entre os Blackwood e os Bracken, e isso é muito explorado dentro da mitologia de Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo. E aqui a gente estava esperando para ver isso, ver um pouquinho mais disso. Na primeira temporada, a gente viu até mesmo meio que um duelo pela Rhaenyra entre essas duas famílias. E aqui, evidentemente, as duas famílias estão usando a guerra entre os Targaryens como desculpa para continuar brigando. O interessante é que eles montaram uma cena que eu lembrei da minha época de escola, sabe? Quando você ficava dando de ombro com outro cara e falando, eu vou te pegar lá fora, vou te pegar lá fora. E de repente esse negócio escalou para uma guerra muito sangrenta. E a decisão criativa que eles colocaram de mostrar esses caras simplesmente implicando com o outro e de repente tá todo mundo morto num campo de batalha, cheio de corpos destroçados, de animais, de cavalos e tudo mais, eu achei muito genial. Eu sei, eu entendo que talvez você estivesse esperando pra ver a batalha do Moinho Flamejante. Porém, tem um detalhe muito importante que talvez te faça entender o porquê que eles decidiram fazer dessa forma. A primeira coisa, eu acho que foi simplesmente uma decisão criativa mesmo. Eu acho que criou um impacto, pelo menos eu fiquei muito assustado quando eu vi que era algo bobo e de repente todo mundo estava morto. A segunda coisa é que nos livros, o Daemon faz parte dessa batalha e, cronologicamente, a série alterou tudo isso. O Daemon acabou de chegar em Harrenhal, ele não teria nem tempo de ir para algum lugar, montar um exército para enfrentar alguém. Então, eu acho que por não ter um personagem principal envolvido na batalha, eles decidiram não gastar budget do seu orçamento com isso e fizeram uma saída muito criativa. Depois a gente tem um momento muito bonito que é o funeral do Arryk e do Erryk, que eu gostei muito da Rhaenyra colocar os dois irmãos ali e ela explicar ainda pro Jace, que ficou meio bravo, né, do porquê que os dois estavam sendo enterrados juntos, que de qualquer forma, mesmo que o Arryk não fosse aquele que tivesse prestado juramento a ela, ele morreu com honra, porque ambos juraram ir até o fim pelos seus suzeranos, podemos dizer assim. E isso faz muito sentido. Mas o principal dessa conversa é sobre a Rhaenys dizendo para Rhaenyra que em algum momento o motivo da guerra ter começado vai ser perdido na história. E realmente, alguém sabe dizer o porquê que isso começou? É interessante quando a Rhaenys fala, né? Começou porque o Aemond matou o Luke? Começou porque o Luke arrancou o olho do Aemond? Isso começou antes disso ainda? É uma questão que vale a pena ser levantada. E depois a gente ainda tem a Rhaenys tentando argumentar com a Rhaenyra que ainda existe uma maneira, que ainda existe uma pessoa que poderia tentar evitar isso. E a gente sabe que a Alicent talvez pudesse fazer isso mesmo, mas vamos falar um pouquinho mais disso lá na cena final. Quando a gente tem a cena que mostra o Cole com uma cara meio de desesperado, sabendo que ele fez uma cagada muito grande, mandando o Arryk pra Pedra do Dragão, a gente é informado também através do Cole e do espanto do Cole que nós temos nossos estagiários, podemos dizer assim, na Guarda Real, aqueles baba-ovo do Aegon. E com isso também vemos o Cole tentando demonstrar que ele ainda sabe o que está fazendo, tenta argumentar e faz um plano para tentar atrair para o lado do Aegon as famílias que ainda estão pensando em apoiar a Rhaenyra. Aí então a gente começa a ter uma pequena alteração, talvez não tão pequena assim, da história da Rhaenyra e da Rhaena, já que a Rhaenyra pede para que ela vá para Pentos cuidar dos seus filhos, que provavelmente serão o futuro da Casa Targaryen, junto com certos ovos. E aí já foi oficializado que esses ovos são os ovos que irão chegar até as mãos de Daenerys Targaryen. Eu não vou falar muito sobre isso aqui agora, só vou deixar claro que eu não gostei dessa decisão, porque eu vou fazer um vídeo falando em detalhes do porquê eu acho que essa é uma decisão ruim, de ambas as formas, tanto de explicar por que esses ovos são da Syrax, para que mãe não faz sentido, e por que eles explicam e deixam essa confirmação fora da tela, sendo que eles poderiam usar essa informação dentro de tela, em outro lugar, e fazer uma conexão ainda maior com Game of Thrones. Mas vamos deixar para outro vídeo. E finalmente a gente tem a tomada de Harrenhal pelo Daemon, era a hora, não é mesmo? E de uma forma relativamente pacífica. O que fica legal aqui é a cena do Caraxes chegando até Harrenhal, tomada, a criatividade que os caras estão tendo em demonstrar os dragões está muito legal.
a gente se sente como se estivesse montando o Caraxes. E lá em Pedra do Dragão, ele já conhece então a Alice Rivers, a gente sabe que é ela porque a atriz já tinha sido divulgada antes da produção começar, e a gente tem uma frase que deve ser muito bem guardada quando ela diz que o Daemon vai morrer naquele lugar. Essa Alice Rivers, para quem não conhece, vamos tentar entender ela como se ela fosse talvez uma Melisandre da vida. Não é exatamente, mas só para vocês entenderem. Uma bruxa com alguns poderes especiais que no livro não fica tão claramente desta maneira. Aqui na série eles já estão começando a explorar esse lado dela. Quero lembrar para vocês que a minha intenção não é ficar falando que o livro é melhor ou pior. Eu só vou trazer algumas pinceladas do livro para vocês entenderem a diferença. Mas a série é uma coisa e o livro é outra. O que é interessante dentro dessas visões que o Daemon começa a ter por conta da Alice Rivers é que a gente tem a volta da jovem Rhaenyra, a Mila Alcock, que inclusive foi muito bem guardada porque o Ryan Condal e todo mundo da produção disse que ninguém do elenco jovem iria voltar. E a gente viu vocês mentindo na nossa cara, hein? Uma coisa interessante é que a gente tem o irmão da Alicent de volta na história com outro ator. Ele apareceu na primeira temporada, não sei se vocês se lembram, ele participou do torneio e apanhou nesse torneio, mas agora ele está de volta e tá meio bravo por conta do Criston Cole ter tomado o lugar de seu pai como mão do rei. Mas eles vão fazer o que o Criston Cole estava pensando em tentar ir lá buscar o apoio das famílias que estavam pensando em apoiar a Rhaenyra. O que é uma movimentação um pouco mais avançada, um pouco mais decidida do lado dos verdes. Porque a Rhaenyra, enquanto isso, está em Pedra do Dragão, dizendo que ainda quer tentar evitar que os dragões entrem em briga. Uma cena que também vale ser destacada é a conversa da Alicent com a Rhaelyna, já que a Rhaelyna é uma pessoa muito introspectiva e ela não se sente confortável em sentir a dor do luto pelo seu filho, já que ela diz, né, que várias crianças morrem todos os dias e que provavelmente os plebeus devem achar que ela não deve sentir essa dor, porque todos eles já perderam um filho de alguma forma. Isso é uma parte muito interessante que demonstra a profundidade da Rhaelyna na série. E obviamente depois a gente tem ela falando: perdoa a mãe por algo. Se você não entendeu, pelo menos se eu não entendi errado, ela tá dizendo que tá perdoando a Alicent por ela tá sentando no Criston Cole enquanto o filho da Rhaelyna estava sendo assassinado. E os planos do Larys começam a dar cada vez mais frutos. Depois de tirar o Otto Hightower como mão do rei, agora ele é nomeado como mestre dos sussurros. Talvez para você não faça tanto sentido do porquê que ele tá querendo algum cargo nesse sentido, mas para ele é muito mais vantajoso ficar num cargo tipo mestre dos sussurros do que como mão do rei tão escancarado. Ele consegue manipular melhor ainda o rei, levando apenas alguns tacos de vez em quando. E nós temos a introdução de um novo personagem que vai ser muito importante para a história, a quarta semente do dragão. A gente tem o Ulf, o branco, na taverna, falando justamente isso, que ele é um bastardo e de que a sua sobrinha, se eu não me engano, Rhaenyra, é a verdadeira rainha, quando ele é quase interrompido e pego no flagra por Aegon chegando para fazer uma festinha com um dos escudeiros dos seus amigos da Guarda Real. Ele decide então pagar a bebida para todo mundo, mas o que importa disso aqui é que ele encontra o Aemond, e ao encontrar o Aemond, o Aegon continua fazendo o que ele sempre fez a vida inteira, bullying com o próprio irmão. E isso é muito importante para fatos que irão se desenrolar no futuro. Lembre-se que o Aemond não é de esquecer as coisas que são feitas contra ele. E obviamente um detalhe que provavelmente todo mundo percebeu é como ele desdenha a prostituta, que em teoria é a única que dá um certo carinho para ele. Talvez isso aí também não seja uma boa ideia, hein? E finalmente a gente tem um dragão novo, Baila Lua. Eu amo esse nome, gente, Moondancer, mas em português Baila Lua é muito gostoso de falar. Nós temos Baela e Baila Lua fazendo ali a sua patrulha até que eles encontram Criston Cole e o irmão da Alicent, o Wen Hightower. Esse é o nome do cara? Esqueci o nome do cara. Enfim, o irmão da Alicent. E ela então tenta capturá-los. Lembrando que a Rhaenyra disse que não era para eles entrarem em batalha. Neste momento eu tenho que baixar a guarda e dizer que Criston Cole realmente manda bem nas coisas que faz do lado das guerras e de estratégia. Não seria qualquer um que iria perceber a movimentação do dragão no céu. E talvez uma coisa que você pode estar se perguntando é como o dragão enxergou, aliás, como a Baela enxergou o Criston Cole. Na verdade, quem enxergou foi a Baila Lua. Ela percebeu que tinha uma movimentação estranha e por isso a Baela voou em direção ao Criston Cole. Baela então conta que encontrou o Criston Cole para Rhaenyra e eles percebem que tá rolando algum plano para tomar algum dos lugares que irão apoiar o lado dos pretos. Nisso, o senhor lá de Pouso das Gralhas diz que é bom ele voltar para casa dele, porque pode dar um probleminha por lá. E guardem essa informação, porque isso vai ser importante. Uma
uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é do Daemon lá em Harrenhal. O Daemon chorou. Muita gente me perguntou, por que o Daemon chorou? Bom, ao meu ver, ele chora porque ele sente verdadeiramente um amor pela Rhaenyra, assim como ele amava de verdade o Viserys. Porém, o desejo dele de ser rei é tão grande ou talvez maior do que esse amor que ele sente. E é por isso mesmo que ele exige ser chamado de rei, porque ele se vê como um igual da Rhaenyra. Ele não é simplesmente um rei consorte, ele é rei e a Rhaenyra é rainha. E ao ver a sua amada jovem, que foi por quem ele se apaixonou há tanto tempo, falando que ela tem sempre que consertar as coisas que ele faz, isso deve despertar dentro dele uma briga interna de emoções sobre o que ele quer para ele mesmo e sobre quem ele ama. Para fechar, vamos então ao conto de Alicent e Rhaenyra. Primeiro, eu sei que tem muita gente falando para isso nunca ia acontecer nos livros. Não, é óbvio que nunca ia acontecer nos livros, porque nos livros a Rhaenyra é 9 anos mais nova que a Alicent. Elas nunca seriam amigas. A partir do momento que na temporada 1 foi definido que elas são amigas, todos os fatos a partir disso são alterados. Isso faz sentido. De novo, série é série, livro é livro. E eu vou fazer um vídeo específico falando um pouco mais desse encontro de Alicent e Rhaenyra. Aqui eu só quero deixar claro uma coisa. Faz sentido o que acontece, porque Rhaenyra quer tentar o máximo possível honrar a memória de seu pai, que por sua vez queria honrar a memória de Jaehaerys. Mas deixando de lado, todo mundo está querendo honrar a memória de alguém, a conversa entre Alicent e Rhaenyra é muito importante porque deixa claro pra gente que a Alicent, neste momento, já tomou um partido, não tem o que ser feito. Ela ainda levanta a possibilidade que talvez o seu pai, Otto Hightower, poderia tentar fazer alguma coisa, mas como agora ele não é mais mão do rei, ela sabe que ela não tem mais controle nenhum sobre as pessoas que estão tomando decisões. Aegon, Aemon e Criston Cole. Mas ver a cara da Alicent a perceber a grande cagada que ela fez ao não entender que o Viserys estava falando de Aegon Conquistador e não de Aegon, o seu filho, é impagável. E essa cena final, acredito que é a cerejinha no bolo pra gente ficar contra os verdes. Eu sempre disse que a série tentava humanizar o lado dos verdes, mas ao mesmo tempo, tá bem claro também que a gente tem que ter um lado nessa história. A HBO usa o marketing de se escolher um lado, mas a gente consegue entender que eles estão tendendo muito mais pro lado dos pretos. E em alguns momentos dessas decisões é o que nos faz entender ou ficar mais ao lado da Rhaenyra. Como, por exemplo, não colocar a Alicent indo abraçar o seu filho, o Aegon, e agora, neste momento, ela simplesmente dando um não tem mais o que fazer. Este terceiro episódio foi a finalização do que a gente precisava para derradeira Dança dos Dragões, porque agora, de verdade, não tem mais como voltar atrás. Todo mundo tentou fazer o que era possível para que não se chegasse no ponto entre dragão contra dragão. E essas foram as minhas considerações finais. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, os endereços estão aqui na descrição do vídeo. E espero que você tenha curtido e passa esse vídeo aqui para quem precisa ter uma geral do episódio 3. Como sempre, agradeço a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!